Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos unidos em oração e vamos vencer. Vamos vencer por meio da oração dessa situação que estamos vivendo no mundo. O Brasil está vivendo um momento difícil, muito difícil. Estamos agora como praticamente o epicentro de toda essa situação, mas iremos vencer. Temos fé em Deus que iremos passar por toda essa situação e é juntos em oração que nós vamos conseguir vencer isso. Sejam bem-vindos todos vocês, aqueles que entraram depois que o padre já estava rezando o texto, né? Então, sejam bem-vindos. Vamos juntos agora meditar um pouquinho o evangelho do dia, tá? A gente rezou o texto da misericórdia, aqueles que entraram e o padre já estava rezando. Sejam bem-vindos, uma boa tarde, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos juntos agora meditar este evangelho maravilhoso que é o evangelho de hoje. Como eu havia dito a vocês, né? A gente agora retorna ao tempo comum da igreja. Só que por ano passado, o Papa Francisco, ele instituiu, ano retrasado, ele instituiu, né, uma festa no calendário, que é a festa de hoje, que nós estamos celebrando, que é o dia em que nós celebramos Maria, Mãe da Igreja. Na segunda-feira, após Pentecostes, a igreja faz memória agora da festa, né, de Maria, com o título Maria, Mãe da Igreja. Isso, Papa Francisco que tornou, né, dentro do calendário litúrgico da nossa igreja. As leituras, as orações desse dia já existiam no missal, porém eram lá atrás como algo assim, sugerido para ser celebrado votivamente. Mas agora, oficialmente, né, depois que o Papa Francisco decretou, oficialmente foi colocado no calendário da igreja, toda segunda-feira após Pentecostes, né, após o domingo de Pentecostes, nós celebramos Maria, Mãe da Igreja. Inclusive, esse título, Maria, Mãe da Igreja, já era celebrado em algumas paróquias, em algumas comunidades que já existem esse título de Maria, né? A sua devoção a esse título de Maria, que é Maria, Mãe da Igreja. Então vamos ao Evangelho do dia. Como hoje é o dia de Maria, Mãe da Igreja, nós não vamos ler o Evangelho, que é o Evangelho do ano A, que é o Evangelho de Mateus. Hoje ainda nós vamos ler o Evangelho de João, mais uma parte específica do Evangelho de João. E também, no decorrer dessa semana, nós iremos ler o Evangelho de Marcos, para fecharmos, né, essa caminhada, né, com o Evangelho de Marcos. E aí, a partir da semana que vem, nós começamos a rezar juntos o Evangelho de Mateus, tá bom? Então vamos ao Evangelho de hoje. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 34. E o Evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e o tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tá travando aí para vocês? Tá tendo algum problema a internet aí? Porque eu tô vendo aqui que parece que tá parado o número aqui. Geralmente quando vai caindo a quantidade de números de pessoas é porque parece que as pessoas não estão conseguindo ver, nem ouvir, e elas saem. Tá funcionando normalmente? Não o quê? Não tá funcionando? Ah, está normal, está normal. Ok, ok. Então tá. Então vamos. Se tá tranquilo, tá ótimo então. É porque geralmente quando fica travando, né? Algumas pessoas não conseguem ver, nem participar, nem mandando mensagens aqui. Aí começa a parar, aí o número começa a cair, aí eu fico imaginando que é porque a internet tá ruim. Então tá. Trava e volta. Ih. Mas por quê? Eu não sei. Porque eu tô no meu Wi-Fi. Eu não tô, na verdade, eu tô na minha internet 4G. Eu não tô nem no Wi-Fi da casa da minha mãe. Então, não sei se é o meu. Eu creio que deve ser a internet de vocês, então. Sua Iva. Vamos lá, então, né? Ao evangelho, então. Vocês ouviram, né? Então, esse evangelho é um evangelho muito conhecido por nós. Porque esse evangelho é o evangelho onde Jesus morre na cruz. Narrado segundo João. Esse evangelho, ele cai muito bem para o dia de hoje. Ele é próprio dessa liturgia de hoje, justamente porque ele está associado a o que nós estamos vivendo hoje. Se domingo nós vivemos Pentecostes, né, um nascimento, assim vamos dizer, entre aspas, da igreja, que nós chamamos de nascimento da igreja, entre aspas, já no evangelho de João, o nascimento da igreja se dá no alto da cruz. Isso quando é aberto o lado de Jesus. E nessa abertura do lado aberto, no lado do coração de Jesus, onde jorra sangue e água, ali muitos padres e teólogos da igreja vão ver o nascimento, o surgimento da igreja ali. E esse evangelho é próprio para esse dia de hoje, justamente por quê? Porque está associado a Maria, mãe da igreja, que está ali, aos pés da cruz. Então, se nós temos lá atrás, no Gênesis, quando Deus cria Adão e depois com o sono de Adão, quando Aliette, é verdade, mas tá bom. Quando Deus cria Adão e logo depois quando Deus vai criar Eva, diz a liturgia, né, o livro de Gênesis, que Adão tem um sono e nesse sono surge logo em seguida Eva. Então, no sono da cruz, ou seja, no dormir da cruz de Cristo, surge aos pés da cruz uma nova mulher. Esta mulher, que ao invés de comer do fruto e ser enganada por Satanás, ou seja, pela serpente, esta mulher que está aos pés da cruz, ela não aceita o fruto da serpente, mas diante da árvore da vida, que é Jesus, ela entrega totalmente o fruto do seu ventre. Ou seja, a fidelidade de Maria ao projeto e à vontade de Deus. O contrário total de Eva, que não foi fiel ao projeto de Deus. Então, ou seja, do sono da cruz, do alto da cruz, diante da árvore da vida, o fruto mais precioso desta árvore, que é Jesus, gerado por Nossa Senhora, é entregue na cruz, por amor. Então isso é muito bonito, né? Isso é os padres da igreja que fazem essas reflexões, assim. Os padres que eu digo assim, não é padres de hoje não, tá? É os padres da patrísticas. Os padres que nós chamamos de santos padres, que todos são santos, né? A maioria são santos lá no início do cristianismo lá atrás. Então esse evangelho, ele é fantástico, porque a gente pode dividir ele em dois momentos. Primeiro momento, o momento em que Jesus fala, direcionando o discípulo amado e a mulher que está ali aos pés, que é sua mãe, Maria. Então vamos acompanhar aqui meio que um passo a passo nesse evangelho para vocês poderem entender por que eu estou dizendo isso. Então, ó, no versículo 25. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena.
Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe. É muito bonito isso, porque o Evangelho de João, se nós só tivéssemos o Evangelho de João, não tivéssemos o Evangelho de Mateus, Marcos e de Lucas, nós jamais saberíamos o nome de Maria. Nós só saberíamos que ela é mãe. E isso é muito bonito, porque o evangelista João, ele faz questão de nos lembrar isso. No Evangelho de João, que é um evangelho muito teológico, Maria não é citada como o nome dela, mas é citada como mãe e aqui na cruz, como mulher. Justamente para se refazer o caminho lá atrás do Gênesis, da criação do homem e da mulher. Para lembrar que Maria é a nova Eva. Por isso que a igreja lá atrás, desde os seus primeiros padres, os santos padres, os padres da patrística, todos eles já fizeram uma leitura em cima deste evangelho, traçando que Maria é a Maria mãe da igreja, ou seja, Maria é a nova Eva, porque dela vai gerar a igreja, o corpo e a cabeça, porque Cristo, não existe cabeça, não existe corpo sem cabeça, né? Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é seu corpo. Então Maria gera o corpo, mas também gera a cabeça, porque Cristo foi gerado no útero de Maria. Então, se nós tivéssemos só o Evangelho de João, nós cristãos talvez nunca saberíamos o nome de Maria. Só saberíamos que ela era a mãe de Jesus, que houve uma mulher que ficou grávida e tal. Até mesmo porque João não fala, do nascimento de Jesus como os outros evangelistas falam. Ele fala, já começa falando da encarnação do Verbo e já entra no capítulo 2 com a presença de Maria, mas não como Maria, falando Maria, o nome de Maria, mas ele dá o nome da mãe e diz que na festa de bodas de Caná estava presente a mãe de Jesus. Então ele não fala o nome dela. Então, por isso, novamente, aos pés da cruz, ele narra dizendo isso. No versículo 26, ele diz, Jesus, ao ver sua mãe, tá vendo? Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, mulher, este é o teu filho. Então, a fala de Jesus com Maria, nesse momento, é a mesma prerrogativa que ele usa lá em Bodas de Caná. Eu não sei se eu cheguei a fazer alguma reflexão dessa aqui com vocês. Quando Jesus está em Bodas de Caná, no Evangelho de João, no capítulo 2, no início do Evangelho, olha só, início do Evangelho de João, e aqui é o final do Evangelho de João. Quando Jesus está lá em Bodas de Caná, quando a Maria chega para Jesus e diz assim, eles não têm mais vinho. E Jesus olha para Maria e diz assim, mulher, no tradicional, a verdadeira escrita no grego diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Quando Jesus fala isso lá com Maria, no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus está falando da hora, dessa hora aqui da cruz. Dessa hora da cruz Jesus está falando. A minha hora ainda não chegou. Mulher, o que tenho eu contigo? Jesus está falando lá atrás com ela. Lá Jesus estava dizendo, olha, quando chegar a hora, o mundo conhecerá verdadeiramente qual é a nossa relação. O que tenho eu contigo, mulher? Mulher, lá atrás no capítulo 2, e aqui de novo, aos pés da cruz, Jesus fala com Maria, mulher. Jesus diz assim, mulher, este é o teu filho. Jesus está elogiando Maria, dizendo, a nova Eva está aqui, aos pés da cruz, fiel, fidelidade, de pé, vendo o seu coração dilacerado, por estar entregando o seu maior e o maior e bem fruto que ela tinha, que era o próprio filho, nascido do seu ventre. Então, mulher, a nova Eva está ali. Eis aí o teu filho. Depois disso, ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Então, qual era a relação? Quando Jesus diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Jesus estava dizendo, olha, no momento certo, será revelado para o mundo que você, mulher,
será revelado para o mundo na minha hora, que seria a hora da cruz. Porque como eu já disse para vocês aqui, o Evangelho de João ele fala muito da hora, e a hora que Jesus está falando é a hora da cruz, é a hora da glorificação do Pai no Filho, e o Filho glorificando o Pai. Essa hora seria revelado para o mundo a relação de Jesus com Maria, com a mulher, e nossa relação com ela. Porque mulher, se referindo a Eva, a mãe de todos os viventes, e se referindo à relação dela conosco, quando ele diz para o discípulo que ele amava, esta é a tua mãe. Então, ou seja, qual é a relação de Jesus com essa mulher? Ela é a nova Eva, que gera vida, a mãe da igreja, porque é mãe de todos os discípulos que Jesus ama. E todos os discípulos que a recebe, a acolhe, são aqueles discípulos que souberam amar o Cristo até o final. Isso é muito bonito, né? Isso é a igreja. Isso é a igreja. Os padres da patrísticas que falam isso lá atrás. Quando você vai ler, você vai entendendo isso na história. E aí nós continuamos o texto. Então até o versículo 28 é o primeiro momento. No segundo momento, depois nós entramos agora. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Versículo 29. Havia ali uma jarra de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então aqui conclui-se a primeira parte deste texto, no versículo 30. A partir do 31, já começa um novo momento nesse texto. Nós podemos dividi-lo em dois momentos. No versículo 31, era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, aqui é o segundo momento. Jesus havia morrido, os judeus queriam tirar a imagem da cruz dali, né, daquela cena horrível. E aí eles vão lá para quebrar as pernas dos três, né? Quebra a perna dos dois e quando vai olhar para Jesus, percebe que Jesus está morto. E aí o que eles fazem? Vão com a lança e perfura o lado de Jesus. Aqui, o evangelista João, como eu já antecipei para vocês, o evangelista João está deixando bem claro para nós. E muitos padres, né, como eu disse, da patrística, padres apostólicos, muitos teólogos também fizeram uma leitura clara de que a igreja nasce nesse momento. E o que é belo? Por que Maria é mãe da igreja? Primeiro porque ela gerou a igreja, ela gerou o corpo, ela gerou a cabeça, Cristo. Se a igreja é corpo de Cristo, não existe corpo sem cabeça. A cabeça é Cristo. Então ela gerou no seu ventre Cristo. Entrega-se diante da cruz o fruto mais precioso da árvore da vida, que é Cristo, o próprio Filho de Deus. O Filho entrega ela como mãe do discípulo que ele amava. Então, o discípulo que ele amava, como eu disse na semana passada para vocês, nós podemos fazer uma leitura desse discípulo que ele amava, que não tem nome específico no texto, mas que pode ser todos aqueles que percebem-se amado por Deus e ao extremo, e que reconhece esse amor e vive esse amor numa relação íntima com o Senhor. Então todo discípulo que vive essa relação de amor com o Senhor, recebe Maria como mãe. Então, ou seja, ela é mãe. Jesus revela isso para o mundo. Depois da sua morte, quando o soldado vai lá e perfura o lado aberto de Jesus, né, abre, né, o lado com uma lança de Jesus e dali jorra água, sangue e água. Ali nascem os sacramentos, nascem a igreja. E nasce justamente aonde? Na cruz. E quem está na cruz ali embaixo? A mãe da igreja. Então, a dor
Isso, Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI faz uma reflexão também muito belíssima, muito linda sobre isso. E ele fala bem assim que ele usa até a expressão da palavra abriu-lhe. Então é como se nós tivéssemos abriu-lhe o lado com a lança. O Papa Bento XVI ele usa a linguagem dizendo assim que essa palavra abrir, esse verbo abrir, está dizendo assim que as portas da igreja foram abertas para o nascimento, ou seja, para que os fiéis pudessem encontrar no coração de Jesus o aconchego perfeito para viver a perfeita união com Ele, a intimidade com Ele. Então, ser gerados no amor e na misericórdia. Isso é lindo, né, meus irmãos e minhas irmãs? Eu fico feliz em saber que a nossa igreja tem homens como o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, né, e outros tantos que falaram e fazem umas reflexões belíssimas do Evangelho como esse. Então, dali do alto da cruz nasce a igreja, né, na visão de João. E ao nascer a igreja, nasce aos pés da cruz quem? Quem está ali? Nossa Senhora, a mãe da igreja, a mulher, aquela que foi fiel ao projeto de Deus e que viveu em tudo a obediência, e na hora da dor, do sofrimento, de ver o teu filho entregue, o fruto das suas entranhas, o fruto do teu ventre, entregue ali na cruz, também sofrendo a dor, a igreja nasce. Lembramos que a mulher, quando vai dar à luz, ela sente dores, e dores terríveis, né? Mas depois ela esquece de tudo isso. Por quê? Jesus até fala isso no Evangelho de João. Depois ela esquece quando ela vê um filho, né, um homem nascido. Da mesma forma, é ali, Nossa Senhora. Por quê? Porque é uma perseverança depois, né, que nós ouvimos ontem no Evangelho, na primeira leitura. Os cristãos perseveravam juntos com quem? Com Maria, no cenáculo, em oração. Porque ela também aguardava a promessa do Espírito Santo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, faz total sentido nós celebrarmos hoje a festa, né, de Maria, mãe da igreja. Por quê? Porque na dor do sofrimento da cruz, Maria gera para nós aquilo que é a igreja. E nós, filhos de Deus, somos gerados aos pés da cruz, na dor e no sofrimento, no útero de Maria. Deu para entender, né? Esse texto ele é muito bonito mesmo. Vale a pena assim, se aprofundar, talvez, em alguns padres, alguns escritos antigos que falam sobre as reflexões deste evangelho. Tem muita coisa bonita. E a própria igreja fala do que, quando saiu do lado aberto pela lança sangue e água, a igreja fala que aqui surgiu os sacramentos. Sangue e água. Surgiu os sacramentos que são a base da nossa igreja. Os sacramentos que estão embebecidos no Espírito Santo, que eu falei também domingo na reflexão, né, na homilia de domingo de Pentecostes. Os sacramentos nascem ali, do alto da cruz, do lado aberto de Cristo. E aí por isso que nasce a igreja, porque a igreja é a dispensadora destes sacramentos. Então, abrir, como eu disse, o Papa Bento XVI Emérito diz, né? Abriu. Quando abriu o lado de Cristo, é como se estivesse abrindo o lugar do aconchego. Porque a igreja não é simplesmente o lugar somente de eu ir para rezar ou para participar dos sacramentos ali. A igreja é o lugar do aconchego, ou seja, o próprio coração de Deus, aberto para que nós possamos nos aproximar e ser gerados e dali dar frutos. Isso é muito bonito. Isso mesmo, uma nova geração que se inicia a partir dali. Isso sim, porque diz o texto que depois disso o discípulo, né, ele fala assim, daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Um novo tempo surgiu e a igreja está ali unida. A mãe, os filhos estão juntos, ligados inteiramente ao Filho maior, né, ao próprio Deus, no amor derramado na cruz. Isso mesmo, Acácia. Isso mesmo, Cleonive. Cleoni. É isso mesmo.
Nossa igreja tem muita coisa, tem muita riqueza. Quando você pega um texto desse aqui, tem muitos padres que falam sobre isso, tem muitos teólogos da igreja que vão estudando, vão esmiuçando isso. Então eu falei de alguma coisa básica que a gente estuda, que a gente lê, né, de alguns padres, né, da igreja, até do Papa Francisco, Papa Emérito, né, que fala sobre isso. Então, assim, vale a pena se aprofundar um pouco mais. Mas percebe que a importância de nós celebrarmos, sim, esse dia como Maria, mãe da igreja. Porque ela é, de fato, mãe da igreja. Ela é mãe e modelo da igreja. É por isso que lá no Apocalipse, quando a gente lê aquele texto do Apocalipse 12, que fala de uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa, nós fazemos uma leitura da igreja ali, né, que está prestes a dar à luz, mas também falamos que o modelo desta igreja é Maria, porque ela nos ensina a ser esta igreja, a nascermos desta igreja. Então, assim, tem uma visão assim bem clara, assim, né, disso, porque os padres da igreja, os santos padres, os teólogos, eles nos ajudam a entender essa revelação que está na palavra de Deus, né? Uma reflexão profunda que dá para ser feita. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então celebremos com muita alegria. Se você tiver a oportunidade hoje de assistir de sua casa, né, pela internet, alguma missa, né, votiva, né, de Nossa Senhora no dia de hoje, faça isso. Seja pela televisão, pela internet. Hoje nós temos uma paróquia aqui em Cariacica, que é a paróquia nova do Padre Ivo, que celebra hoje, né, a festa da sua padroeira. Eu não sei se eles vão celebrar a missa transmitida, eu não vi nada falando, mas se tiver, seria bom, né, participarmos. É muito bonito e muito importante fazer essa comunhão. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Eu acho que é basicamente isso. O evangelho de hoje tem muito a nos ensinar e nós vamos viver uma semana muito gostosa essa semana, porque as leituras dessa semana tem muita profundidade, tá bom? Olha, agradeço a presença de todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham uma boa tarde, uma boa tarde no dia de hoje. E nos encontramos amanhã, né, às 3 horas da tarde, onde rezamos o texto da misericórdia e depois falamos do evangelho do dia, tá bom? Deus abençoe, uma boa tarde para todos vocês. Eu vou pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento, no coração, seja aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão passando por alguma tribulação neste momento, aqueles que perderam seus entes queridos e também sobre os nossos aniversariantes de vida e matrimônio. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Mãe da Igreja, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.